Neste vídeo, vamos ver 17 atores atualmente apodrecendo na prisão e os motivos. 17. Ryan Grantham. Em março de 2020, Ryan Grantham de Riverdale explodiu nas notícias após um assassinato chocante. Ryan atirou em sua própria mãe enquanto ela tocava piano e depois confessou o assassinato em um vídeo gravado. Depois disso, Ryan planejou assassinar o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, mas em vez disso, decidiu realizar um tiroteio em massa. Felizmente, Ryan não levou adiante nenhum desses planos, mas em vez disso, ele se entregou à polícia. Ryan foi acusado de homicídio em segundo grau e durante o julgamento, seus advogados argumentaram que o então jovem de 21 anos estava mentalmente doente. O júri, no entanto, não absolveu Ryan por causa disso e, em vez disso, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua. O juiz, no entanto, abriu a possibilidade de liberdade condicional antecipada e decidiu que Ryan poderia solicitar liberdade condicional após 14 anos na prisão. Independentemente disso, Ryan ficará atrás das grades por muitos anos. Certifique-se de ficar até o final para ver o ex-porta-voz do Subway e ator que está atrás das grades por solicitar imagens questionáveis de webcam envolvendo menores. Se você achou a história de Ryan louca, espere até ouvir a próxima. E não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para não perder mais vídeos chocantes sobre prisões. 16. Michael Jace. Em maio de 2014, Michael ligou para a polícia dizendo: "Eu atirei na minha esposa." De acordo com relatos de testemunhas, a esposa de Michael estava planejando se divorciar dele e ele respondeu atirando nela. Embora Michael afirme que só queria feri-la, os tiros foram, em última análise, fatais. A polícia chegou e encontrou a esposa de Michael deitada no chão e o prendeu por assassinato, depois que ele confessou o crime no local. Michael foi acusado de homicídio em segundo grau. E o julgamento no tribunal não foi nada bom para ele. O próprio filho de Michael testemunhou contra ele, afirmando que Michael disse: "Se você ama tanto correr, então vá correr para o céu." Michael declarou-se inocente no tribunal, mas o júri não acreditou. Em junho de 2016, ele foi considerado culpado de todas as acusações. E recebeu uma sentença de prisão de 40 anos à prisão perpétua. Ao contrário da atriz que está no corredor da morte. Michael continua na prisão até hoje e não sairá por muito tempo. Se é que algum dia sairá. 15. Allison Mack. Quando Allison Mack de Smallville dirigiu uma empresa de marketing multinível conhecida como NICVM para coaching de negócios, a organização tinha um grupo secreto à parte. Este grupo era chamado DOS, que significava Dominus Obsequius Sororium, e a principal função deste grupo secreto era o tráfico de jovens mulheres. Allison usou sua carreira para apoiar publicamente o empoderamento de atrizes, mas nos bastidores ela construiu um império de tráfico sexual com numerosos agentes sombrios sob seu controle. A organização secreta de Allison desmoronou em abril de 2018, quando ela foi presa pelo FBI por tráfico e outras acusações. O FBI afirmou que Allison forçou jovens mulheres a realizar atos inapropriados e questionáveis, e que ela lucrou com isso. Allison pagou 5 milhões de fiança, mas parecia que ela ficaria presa por muito tempo. No entanto, Allison cooperou com as autoridades e, devido à sua ajuda, muitos dos líderes do DOS foram levados à justiça. Allison foi elogiada pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos por fornecer informações úteis que levaram a muitas prisões e, como resultado, ela recebeu uma sentença mais leve do que muitos esperavam. No final, Allison recebeu uma sentença de 3 anos de prisão, $20 mil em multas e $1.000 de serviço comunitário. 14. Kaylin Walker. Em setembro de 2018, Kaylin, que atuou na remasterização de 2018 do filme dos anos 70 Superfly, foi preso por agressão. 4 modelos relataram que haviam recebido mensagens do ator e ele lhes ofereceu oportunidades de trabalho. Em vez disso, ele supostamente ficou a sós com as mulheres e fez coisas questionáveis com elas. Kaylin recebeu 9 acusações de agressões graves como resultado disso e seu julgamento foi agendado para mais tarde naquele mesmo ano.
Caylin conseguiu pagar a fiança de $1 milhão, mas seria preso um ano depois, quando várias novas vítimas se apresentaram e se juntaram ao caso. Caylin novamente pagou a fiança, mas o julgamento não iria muito bem para ele. O júri considerou Caylin culpado das acusações e deu-lhe uma sentença de prisão de 50 anos à prisão perpétua. O juiz também ordenou que Caylin se registrasse como agressor sexual e ele terá essa mancha negra em seu registro por Nestor. Vida. 13. Skylar Dalion. Skylar e sua esposa se voltaram para o crime em 2002, mas seu crime mais hediondo ocorreu 2 anos depois. Skylar, sua esposa e alguns outros cúmplices decidiram roubar um casal que estava vendendo seu iate. O grupo atacou o casal, amarrou-os e jogou-os no oceano. Em seguida, roubaram o iate, e os corpos desse casal nunca foram recuperados. Por muitos anos depois, parecia que Skylar escaparia impune desse crime horrível. No entanto, um dos cúmplices confessou anos após o ato, e isso deu início a um julgamento que teria uma conclusão chocante. Skylar foi condenado por 3 acusações de homicídio em primeiro grau, o que resultou em uma sentença automática de prisão perpétua. No entanto, a gravidade do crime era tão avassaladora que o juiz também decidiu sentenciar Skylar à pena de morte em 2009. Esta sentença chocante não seria executada porque Skylar estava na Califórnia, onde a pena foi bloqueada por uma moratória estadual. No entanto, Skylar permaneceu atrás das grades por anos. Desde 2009, Skylar também mudou seu gênero de masculino para feminino e adicionou o nome Preciosa ao seu nome. 12. Amy Locane. Em junho de 2010, Amy esteve envolvida em um acidente de carro fatal que mudou sua vida para sempre. Amy estava dirigindo quase 15 milhas acima do limite de velocidade tarde da noite, e ela também estava bêbada. Tudo isso significou que, quando Fred Seaman fez uma curva à esquerda para entrar na sua garagem, Amy colidiu diretamente com o carro dele. Fred sobreviveu ao acidente, mas sua esposa, Helen, não teve a mesma sorte. Após o acidente, a polícia chegou e testou os níveis de álcool no sangue de Amy. Eles descobriram que ela tinha quase 3 vezes o mínimo legal de álcool no sangue para dirigir e apreenderam como resultado. Amy enfrentou uma acusação de homicídio culposo agravado, bem como uma acusação de agressão por automóvel. Em 2012, um júri a condenou por essas acusações e ela recebeu uma sentença de prisão de 3 anos. Amy foi libertada em 2015, mas a história estava longe de terminar. Em 2016, um tribunal de Nova Jersey decidiu que o caso deveria ser reexaminado porque consideraram que o veredicto inicial foi muito brando com Amy. Como resultado, Amy foi ressentenciada em 2019 e recebeu 5 anos adicionais de prisão. Amy pagou fiança após este veredicto e estava livre enquanto aguardava seu recurso da decisão. No entanto, o recurso não foi bem para Amy, e no final, em setembro de 2020, ela foi condenada a 8 anos de prisão, assim como sua colega atriz atrás das grades por agredir um menor mais tarde neste vídeo. Amy permanece na prisão no momento e precisará esperar pelo menos 6 anos para ser elegível para a liberdade condicional. 11. Harvey Weinstein. O poder de Harvey em Hollywood era enorme e parecia que sua carreira só poderia continuar a prosperar. Tudo desmoronaria para ele em 2017 e o castelo de cartas que caiu depois derrubaria muitos outros ícones de Hollywood. Em outubro de 2017, numerosas alegações de má conduta e abuso surgiram contra Harvey. Muitas pessoas tinham histórias terríveis sobre Harvey usando sua posição para favores questionáveis. Por muitos anos, no entanto, Harvey aparentemente usou sua rede de amigos para manter as histórias em segredo. Tudo veio à tona em 2017, quando o New York Post e o New York Times publicaram uma história sobre várias mulheres alegando que Harvey as abusou, agrediu ou até mesmo se forçou sobre elas sem consentimento. Após essa história inicial, muitas mais mulheres vieram a público com suas histórias de terror sobre Harvey Weinstein. A reação pública contra Harvey foi avassaladora e as acusações criminais que se seguiram o colocariam atrás das grades por mais tempo do que você poderia imaginar. Harvey foi acusado pelo gabinete do procurador do Distrito de Nova York de estupro, abuso, má conduta e atos sexuais criminosos em maio de 2018. No mesmo dia, Harvey se entregou à polícia. Embora tenha pago uma fiança de impressionantes $1 milhão, o julgamento, um ano depois, não foi tão bem para Harvey.
Ele foi considerado culpado em apenas 2 das 5 acusações principais, mas mesmo essas 2 foram suficientes para lhe render uma sentença de prisão de 23 anos. Os advogados de Harvey prometeram contestar o veredicto, mas o recurso acabaria falhando em junho de 2022. Harvey permanece na prisão e atualmente enfrenta um julgamento adicional por mais acusações que começou em outubro de 2022. 10. Joseph Son. Em maio de 2008, Son foi condenado pela primeira vez quando recebeu 60 dias de prisão por vandalismo grave. Ele decidiu aceitar um acordo. Essa prisão e um dos requisitos era que ele deveria fornecer seu DNA às autoridades. O DNA de Joe o ligou a outro crime. Acontece que ele estava envolvido em uma gangue que forçou uma senhora em 1990, e ele foi preso por isso em outubro de 2008. Joe foi levado a julgamento pelo ato e as coisas desmoronaram para ele a partir daí. A vítima testemunhou contra Joe, confirmando que ele era o responsável, e parecia que Joe enfrentaria prisão perpétua. As acusações foram retiradas, mas não pelo motivo que você pode pensar. Embora Joe fosse visto como culpado por muitos no tribunal, o crime pelo qual ele foi acusado tinha um prazo de prescrição. Como o ato ocorreu nos anos 90, o prazo de prescrição expirou em 2011, e Joe foi liberado por isso. No entanto, ele ainda foi acusado de conspiração para cometer assassinato e tortura, um crime que não tinha prazo de prescrição. Joe foi considerado culpado e foi enviado para a prisão por 17 anos. Enquanto estava lá, cometeu outro ato hediondo, que resultou em mais 2 décadas de prisão. Enquanto estava na prisão, ele se envolveu em uma séria altercação com seu colega de cela, Michael Graham, que estava cumprindo uma sentença de 2 anos por não se registrar como agressor sexual. A altercação foi fatal para Michael. Joe foi colocado em confinamento solitário após o incidente, e mais tarde seria acusado de assassinato como resultado. Joe foi considerado culpado em 2017, e isso acrescentou mais 27 anos à sua sentença. 9. Josh Duggar. Josh Duggar é conhecido por um único grande programa de TV, e durante seu tempo nesse programa, ele escondeu vários segredos terríveis. Como membro do reality show The 9 Kids and Counting, Josh se apresentava como um homem de família comum. Infelizmente, a verdade era muito mais sombria e viria à tona com uma prisão repentina. Embora houvesse rumores de que Josh tinha um passado secreto de má conduta sexual com menores, nenhuma prisão havia sido feita contra ele por muitos anos. Isso mudou em 2021, quando as autoridades descobriram que Josh estava em posse de uma quantidade substancial de material obsceno envolvendo menores. Isso foi suficiente para justificar sua prisão, e as autoridades apreenderam o computador de Josh com todos esses materiais. Um oficial disse que o disco rígido do computador estava entre os 5 piores dos piores que ele já havia examinado. Josh recebeu liberdade condicional, mas as coisas pareciam sombrias para seu julgamento. Seus advogados tentaram atrasar as coisas com táticas processuais, mas o julgamento prosseguiu em novembro de 2021. O júri considerou Josh culpado de possuir esses materiais questionáveis envolvendo crianças, e em maio de 2022, ele foi condenado a mais de 12 anos de prisão. Embora Josh possa sair até 2032, ele permanecerá como um agressor sexual e ainda terá 20 anos de liberdade supervisionada. 8. Danny Masterson. Tudo desmoronou para Danny de The Ranch em março de 2017, quando 3 mulheres diferentes apresentaram acusações de agressão contra ele. Isso levou a uma investigação policial, e enquanto isso, Danny foi dispensado pela Netflix e pela United Talent Agency. As coisas continuaram a piorar para Danny quando mais uma mulher se manifestou, e ela até o acusou de forçá-la. Danny negou todas as acusações, mas as coisas ficaram mais estranhas quando um novo processo foi movido contra ele pelas ações chocantes de sua igreja. Quando as 4 mulheres se manifestaram contra Danny, havia muitas pessoas que queriam que elas permanecessem em silêncio. Danny era membro da Igreja da Cientologia, e sua igreja perseguiu e até assediou as mulheres que haviam acusado Danny. Uma das mulheres até afirmou que um membro da Igreja da Cientologia tirou fotos de sua casa, e outra afirmou que alguém quebrou uma janela em sua casa, e era a janela do quarto de sua filha de 13 anos. Todas essas ações suspeitas levaram a mais repercussões legais contra Danny.
Ele se declarou inocente no tribunal durante o julgamento em junho de 2021, mas o julgamento se arrastaria por meses e meses. Finalmente, parecia que o tribunal chegaria a um veredicto em novembro de 2022. Em vez disso, o júri ficou em impasse e não conseguiu chegar a um acordo após 3 dias de deliberação. O juiz disse ao júri para continuar na semana após o dia de ação de graças, e eles, com sorte, chegarão a um veredicto até lá. Se condenado, Masterson enfrenta até 45 anos de prisão. 7. Shannon Richardson. Shannon de The Vampire Diaries foi presa em junho de 2013, quando surgiram alegações de que ela estava por trás de uma carta misteriosa enviada ao presidente Barack Obama. A carta continha ricina, um veneno altamente mortal que é bastante difícil de detectar. Shannon confessou ter enviado as cartas, mas afirmou que ela tinha o marido dela a coagiu. Essa desculpa não convenceu os tribunais, e eles prepararam uma sentença pesada por tentar envenenar o presidente, junto com outras pessoas importantes, como o então prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Shannon aceitou um acordo judicial no final e recebeu uma sentença de 18 anos de prisão como resultado. 6. Zachary Horowitz. Zach foi preso em abril de 2021 por acusações de fraude eletrônica. As acusações estavam relacionadas à sua empresa, One in M&M Productions, que acumulou mais de 600 milhões de dólares em investimentos externos de vários magnatas da mídia. De acordo com o Departamento de Justiça, Zach garantiu esses investimentos fazendo alegações falsas de que o dinheiro dos investidores seria usado para obter direitos de licenciamento de filmes que a Netflix e a HBO haviam concordado em distribuir. Os acordos de distribuição com a HBO e a Netflix foram totalmente fabricados, e os investidores perceberam tarde demais que haviam sido enganados. Zach foi acusado de enganar investidores em mais de 200 milhões de dólares com essas alegações falsas, e ele se declarou culpado de uma acusação de fraude de valores mobiliários. Zach foi condenado a 2 décadas de prisão em fevereiro de 2022 e também teve que pagar uma multa de 230 milhões de dólares como restituição aos investidores. 5. Will Hayden. Em agosto de 2014, a estrela do programa de TV do Discovery Channel, Sons of Guns, Will Hayden, foi preso e enfrentou acusações de molestação de menores, estupro e até crimes contra a natureza. De acordo com os acusadores, Will havia se envolvido em atividade não consensual com um menor, e isso aparentemente durou vários anos. Will negou todas as acusações, mas as coisas pioraram para ele quando sua própria filha o acusou das mesmas acusações também. Will declarou-se inocente de todas as acusações, mas o julgamento não foi nada bem para ele. No final, Will recebeu um veredicto de culpado que veio com 2 sentenças de prisão perpétua. Outra sentença de prisão perpétua foi adicionada posteriormente. Will não é elegível para liberdade condicional e permanecerá atrás das grades pelo resto de sua vida. 4. Drew Drexel. Tudo desmoronou para Drew do famoso programa de TV American Ninja Warrior em agosto de 2020, quando a notícia de que ele havia sido preso por ofensas inapropriadas contra menores veio à tona. O FBI divulgou mais informações alegando que Drew teve relações com uma menor e a induziu a enviar materiais obscenos para ele. Após essas alegações bombásticas, o American Ninja Warrior anunciou que iria dispensar Drew e cortou todos os laços com ele. O programa chegou ao ponto de reeditar temporadas antigas para remover Drew delas. Drew foi acusado de fabricação de materiais obscenos envolvendo crianças, conduta inapropriada com um menor e mais. Embora ele tenha negado todas as acusações categoricamente, as coisas não pareciam muito boas para Drew. Quando ele tentou pedir fiança, o tribunal negou seu pedido. Drew permanecerá na prisão por enquanto aguarda seu próximo julgamento criminal. 3. Joe Exotic. Joe, a estrela de um documentário da Netflix chamado Tiger King, foi preso em setembro de 2018, cerca de 3 meses depois de ter deixado o zoológico onde normalmente trabalhava. Segundo as autoridades, Joe foi preso porque tentou contratar assassinos para matar Carol Baskin, uma proeminente ativista dos direitos dos animais e crítica de Joe Exotic. O caso de Joe foi a julgamento em março de 2019, e ele enfrentou acusações adicionais de crueldade contra animais e falsificação de registros de vida selvagem. Enquanto isso acontecia, Joe lançou um processo fracassado contra o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, mas as coisas continuaram sombrias para Joe nos tribunais.
No final, Joe recebeu uma sentença de prisão de 22 anos, mas muitos ainda desejam vê-lo libertado. Se Joe cumprirá toda a sua pena ou não, ainda está por ver, mas ele continua ocupado e até escreveu uma autobiografia na prisão chamada Tiger King, The Official Tell-All Memoir. 2. Zara Panichian. Zara, outrora uma atriz querida e membro do universo Marvel, foi acusada de abuso de uma adolescente em 2022. Segundo a vítima, Zara deu-lhe álcool enquanto ela ainda era menor de idade. Depois disso, ela a forçou a realizar atos questionáveis. A partir de então, Zara e até mesmo seu marido maltrataram a garota regularmente. Esses atos viriam à tona muitos anos depois e levariam a um sério julgamento criminal contra Zara e Mark. Zara foi acusada de 14 crimes de atividades impróprias com um menor, e seu marido, Mark, foi acusado de assédio indecente a um menor também. No final, Mark recebeu uma sentença de 14 anos de prisão. Zara, 8 anos em vez disso. Um motivo para isso é que o juiz suspeitava que Zara não era a mente por trás dessas ações horríveis, mas seguia a liderança de Mark. O juiz disse no julgamento que Mark era a força motriz por trás desse abuso, e o veredicto refletiu essa posição. Desde que foi presa, Zara tornou-se faxineira na prisão e espera sair da cadeia mais cedo por bom comportamento. 1. Jared Fogle. Jared Fogle surgiu no cenário de atuação com uma história impressionante. Segundo Jared, ele conseguiu perder quase 250 libras de peso comendo no Subway. Depois que as lojas locais do Subway espalharam a história, a empresa nacional decidiu fazer anúncios sobre a incrível história de Jared. Logo, ele se tornou o rosto do Subway, e até teve um episódio de South Park dedicado a ele. Como resultado de sua nova fama, Jared conseguiu participações especiais em Sharknado 2, o segundo, e foi até convidado para o WWE de 2009. A fama de Jared se transformaria em infâmia, no entanto, e tudo começaria com um terrível segredo vindo à tona. Em 2007, uma apresentadora de rádio chamada Rachelle Walrond afirmou que Jared havia feito comentários sugestivos sobre meninas que ainda estavam no ensino fundamental. Rachelle suspeitava que Jared estava escondendo algo e decidiu gravar suas conversas com Jared e salvar suas mensagens de texto. Rachelle enviou tudo isso para o FBI e eles disseram a Rachelle para fazer amizade com Jared e reunir mais informações. Nos 4 anos seguintes, Rachelle ganharia a confiança de Jared e descobriria a terrível verdade por trás de sua persona do Subway. Através de Rachelle, o FBI soube que Jared provavelmente estava envolvido em comportamento predatório. Ele fez comentários sobre ter relações com meninas menores de idade. Infelizmente, tudo isso não foi suficiente para fazer uma prisão, e a polícia não pôde fazer nada até que Jared fosse implicado em um crime real. Felizmente para eles, isso aconteceria apenas alguns meses depois. Em 2015, o FBI prendeu Russell Taylor e encontrou uma grande quantidade de material obsceno envolvendo crianças em seu computador. Felizmente para o FBI, Russell havia se comunicado com Jared e até enviado alguns desses materiais para ele. E com isso, a polícia tinha provas suficientes para fazer uma prisão. Em julho de 2015, eles invadiram a casa de Jared e o prenderam por acusações relacionadas a esses materiais obscenos. A Subway imediatamente anunciou que retiraria Jared de todas as propagandas, e ele perdeu seu papel em um próximo filme Sharknado. Jared enfrentaria até 50 anos se perdesse em um julgamento, e em vez disso, ele optou por um acordo judicial. Jared recebeu uma sentença de 15 anos de prisão e será elegível para libertação após cumprir pelo menos 13 anos. Clique aqui para ver 8 atrizes que cumpriram ou estão cumprindo longas penas de prisão e os motivos. Até lá!